Semana em África. Sejam bem-vindos a mais uma Semana em África. Esta semana de olhos postos na Guiné-Bissau, onde está a decorrer desde o fim de semana passado a campanha eleitoral rumo às legislativas de 4 de junho. As autoridades guineenses estabeleceram novas regras sobre o desenrolar da campanha. Foram, por exemplo, estipulados horários para a realização das ações de campanha e definida a obrigação da comunicação prévia sobre os locais em que as mesmas irão decorrer. Moussa Baldé, o nosso correspondente, faz-nos o relato. São orientações que devem ser cumpridas por todos os partidos e coligações eleitorais. A polícia reuniu-se na segunda-feira com os delegados dos partidos e coligações para lhes dizer que, doravante, os lugares de realização de comícios devem ser anunciados com antecedência e, se dois partidos coincidirem no lugar, a polícia vai lá e resolve o problema. É que, até aqui, há casos em que dois partidos coincidiram em lugares de atividades políticas e a coisa quase motivou altercações. Para evitar isso, a polícia pediu que todos os partidos e coligações entreguem previamente os seus itinerários de campanha eleitoral. A polícia também exortou os partidos e coligações para o facto de a campanha eleitoral ser permitida apenas das 7 da manhã às 8 da noite, ou seja, a exibição de música alta só poderá ser naquele horário. Por outro lado, o Ministério das Finanças emitiu uma ordem em que avisa que grande parte do material de campanha, carros, motorizadas e bicicletas, deve ser desalfandegada. Os partidos e coligações só poderão fazer entrar no país sem pagar a alfândega, bandeiras, cartazes, t-shirts e bonés. O Ministério das Finanças diz que é uma forma de cumprir com o que está na Lei das Finanças Públicas. Nos últimos dias, os partidos que estão atualmente no governo têm trazido carros, sobretudo a partir do Senegal. A questão que se coloca é saber se aquelas viaturas cumpriram as novas normas ou não. Ainda na Guiné-Bissau, o líder do PAIGC acusou as autoridades guineenses de terem transformado o seu regresso a Bissau num momento de confrontação, com bloqueios que impediram o partido e os militantes de se deslocarem livremente às várias artérias da capital. Domingos Simões Pereira fala em atitude inaceitável e avisa que, apesar do partido não querer violência, está determinado a defender os seus direitos e liberdades. O que aconteceu durante a minha chegada, eu espero que os órgãos de comunicação sejam os fiéis transmissores daquilo que aconteceu. Eu penso que a Guiné-Bissau tem a tradição de respeitar os princípios democráticos. Nós podemos discordar em relação a vários aspectos, mas quando chega a altura do pleito eleitoral, temos o hábito, temos a tradição de nos respeitar. E foi o que aconteceu desde o dia 13. O PAIGC viu desfiles de carros entrarem, testemunhou desfile de motorizadas e de bicicletas. Vimos recentemente a chegada de vários líderes políticos. E os nossos militantes, inclusive, até aplaudiram as suas entradas. Hoje, a entrada que devia ser absolutamente tranquila do líder do PAIGC foi transformado num momento de confrontação. Não só no aeroporto internacional, quando chegamos, como na Chapa de Bissau, fomos obrigados a alterar o nosso percurso e, afinal, junto ao QG, voltava a haver um novo bloqueio. Isso é inaceitável, isso é uma provocação, isso é uma tentativa de convocar o povo para a violência. Nós não queremos violência, mas se a única forma de defendermos os nossos direitos e as nossas liberdades for por essa via, então vamos ter que convocar o nosso povo para, mais uma vez, resgatarmos a nossa liberdade. É esta a nossa convicção e é para isso que nós convocamos o povo guineense. O presidente guineense apelou, entretanto, na passada quarta-feira ao civismo e a um tratamento igual de todos os partidos durante a campanha eleitoral. O Umaru Sissoko Embaló também evocou a postura que poderia adotar em caso de haver um cenário de coabitação. Moussa Baldé, o nosso correspondente, tem mais pormenores. O presidente Sissoko Embaló aproveitou um encontro com chefes tradicionais para lançar o seu apelo aos partidos e coligações em campanha eleitoral. O presidente não quer que os partidos que atualmente governam a Guiné-Bissau numa coligação se ataquem entre si, mas também quer um tratamento igual do Estado para todos os partidos e coligações. Peço a toda a gente civismo.
não há desordem. Chamei o Ministro do Interior ontem, disse-lhe que todos os partidos devem ser tratados de igual forma, independentemente da sua maneira de comportar. Não podemos fazer discursos incendiários, isso não. Desordem ou bagunça não voltará a acontecer na Guiné-Bissau. Isso aconteceu no dia 1 de fevereiro, tentativa de golpe de Estado, até que venha um novo Presidente da República. Peço aos partidos políticos, tanto PRS, PTG, MADEM, APU, partidos da coligação governamental, que tenham fair play. O porquê de se atacarem uns aos outros? Porque não é bom. Por uma questão de ética e da moral. Não se podem atacar e não vou aceitar isso. Têm de dizer ao povo o que pensam fazer se vencerem. Mas toda a responsabilidade é partilhada e todos os ganhos também. Ganhos e partilhar. Em relação aos resultados eleitorais, Umaro Sissoko Embalo pediu aos chefes tradicionais para que avisem o povo. Se um determinado partido ganhar, numa clara referência ao PAIGC, não haverá uma boa coligação entre o seu governo e o Presidente da República. Sem se referir ao PAIGC, Embalo lembrou que aquele partido nunca o reconheceu como presidente eleito da Guiné-Bissau. A campanha eleitoral termina no dia 2 de junho. Em Moçambique, o MDM propõe à Comissão Nacional de Eleições o alargamento do prazo do recenseamento eleitoral de raiz, que decorre de 20 de abril a 3 de junho, com vista às 6º eleições autárquicas, marcadas para 11 de outubro deste ano. Orfeu Lisboa faz-nos o relato. Foi no encontro com o presidente da Comissão Nacional de Eleições que Lutero Simango, presidente do MDM, avançou algumas sugestões para o alcance das metas do recenseamento eleitoral. Não é possível terminar no dia 3 de junho com todas estas irregularidades, porque muitos dos moçambicanos não estão a recensear-se. Portanto, o prazo tem de ser prorrogado. Carlos Massinha, presidente da CNE, prometeu analisar a situação. É uma proposta, também vai ser analisada e os órgãos eleitorais vão, de fato, informar o que se faz com relação a essas propostas. O recenseamento eleitoral de raiz decorre entre os dias 20 de abril e 3 de junho, rumo às autárquicas deste ano e às gerais de 2024. Tempo ainda para falar sobre Angola. A casa do secretário-geral do Sindicato Nacional de Professores do Ensino Superior voltou a ser vandalizada na noite de segunda-feira. Eduardo Pérez Alberto fala em intimidações para que os professores universitários desistam da greve e lembra que o levantamento da paralisação não depende dele. Persiste o silêncio da Polícia Nacional em apresentar os meliantes esses atos. É uma prova da falta de segurança à pessoa humana, a falta de proteção, porque não se pode compreender num Estado independente, de direito, soberano e democrático esse tipo de práticas e tendo sempre como exigência, de acordo às mensagens, o levantamento da greve. A greve não depende do secretário-geral e muito menos da equipe negocial. As palavras de Eduardo Pérez Alberto, secretário-geral do Sindicato Nacional de Professores do Ensino Superior de Angola, ouvido por Francisco Paulo. É o ponto final deste magazine Semana em África. Até breve.